Olá pessoal, boa tarde. Estou aqui hoje, primeiro para agradecer a grande repercussão do vídeo que eu fiz falando da minha experiência dos 25 anos da Igreja Universal. Mas também eu queria fazer aqui algumas afirmações respondendo aos questionamentos do Bispo Alfredo, porque ele colocou em xeque, ele colocou a minha pessoa em suspeição como um criminoso, colocou a minha família como uma família de pessoas que fazem falcatruas, e eu fiquei, sinceramente, muito estarrecido, Bispo Alfredo, pelo senhor citar minha família. Nós sempre tivemos um relacionamento cordial. Aliás, foi o senhor que me consagrou a pastor em Brasília, e eu jamais esperaria que o senhor colocasse a minha família numa situação dessa. Mas eu vou lhe responder. Eu não iria, mas como o senhor falou da minha família, eu vou responder. O primeiro questionamento o senhor fez sobre a minha formação. Será que eu sou formado? Será que eu tenho diploma? Será que eu tive tempo de estudar? Bom, o senhor sabe que eu fui muito mais da metade do meu ministério na Igreja Universal, eu fui da área administrativa. Portanto, a necessidade de se atualizar, a necessidade de descobrir cada vez mais as melhores técnicas, as melhores maneiras de se administrar uma empresa, exige faculdade. E eu vou lhe dar, então, alguns nomes. Eu deveria até lhe mostrar aqui os diplomas. Mas eu não tenho que produzir prova contra mim mesmo. Mas eu vou lhe dar o nome das universidades onde eu estudei e o senhor peça aos seus advogados para que pesquisem, por favor. Então, primeira, Universidade Católica de Brasília. Então, vá lá, pergunte se teve um aluno com o nome Natal Wellington Rodrigues Furucho. O senhor perguntou se meu nome era esse. Então, meu nome é esse mesmo. Depois, na UPS, União Pioneira em Integração Social, e faça duas consultas lá. A primeira, como aluno de pós-graduação em marketing, e a segunda, como professor CLT. Pergunte, faça um questionamento se consta no quadro de funcionários da UPS um professor com o meu nome. Terceiro, Faculdade Metropolitana Unida de São Paulo. Faça a mesma questionamento, se há aluno com esse nome. Depois, a Universidade Federal de Roraima. Pergunte se lá também consta o nome de um aluno registrado nos quadros da universidade. E depois, faça uma pergunta também a Estácio de Sá, no Rio de Janeiro, se consta o meu nome. Aí, então, esse questionamento sobre se sou formado e se sou professor, então isso vai ser respondido. Eu gostaria que o senhor, ao levantar, apresente também, como o senhor apresentou os outros documentos, apresente esses documentos para me contradizer ou para me apenas asseverar, tá bom? Então, a primeira coisa, a minha formação. Segundo, o processo que eu tenho por fazer um processo ilegal junto com a quadrilha em Maringá, onde eu era secretário de RH, onde eu simplesmente abolir a necessidade de licitações para a contratação de linhas de ônibus. Eu quero lhe dizer que eu nunca fiz qualquer tipo de protocolo ou assinatura, e estou falando isso publicamente, em documentos que fizessem tais concessões. Primeiro, eu passei apenas 45 dias como secretário de RH na Prefeitura de Maringá. E lá nós estávamos, nesses 45 dias, discutindo o reajuste salarial da categoria. Então imagine-se em meio ao reajuste da categoria com o sindicato em cima da sua orelha, se eu iria ter tempo para pensar em montar uma quadrilha para fazer qualquer tipo de fraude na Prefeitura de Maringá quanto a ônibus. Primeiro porque um secretário de RH nem cuidar de ônibus cuida, né? Mas, em todo caso, se existe esse processo, o senhor está mostrando, está dizendo que eu nunca fui citado, fazem 2 anos que eu saí de lá, não há nenhuma delação. No Jus Brasil, que é uma entidade que mostra todos os processos, e o seu advogado deve ter consultado lá, eu não consigo identificar esse processo. Então, mas se houver, eu quero dizer ao senhor e a todos que estão nos assistindo agora, que eu vou responder com a maior
sinceridade do mundo e com a maior certeza no meu coração de que eu não tenho nada a ver com isso. Estou pronto para responder, estou olhando nos olhos de quem quer que seja. Estou pronto. Se houver, eu respondo. Segundo processo, esse grave, onde o senhor diz que eu estou sendo processado criminalmente e a coisa é tão séria porque envolve fraude de documentos, o senhor falou 2 vezes fraude de documentos, e corre em segredo de justiça, tamanha seriedade. Bispo Alfredo, em nome do Senhor Jesus, põe a mão na sua consciência e peça para os seus advogados ir lá e verificar esse processo. O senhor vai ver que é um processo que começou administrativamente, porque é um processo oriundo da adoção dos meus filhos, que eu adotei e o senhor também adotou. E eu adotei 2 filhos no exterior, trouxe para o Brasil e fizemos aqui, legalmente, e está lá o processo inteiro, na Vara da Infância e Adolescência, na Asa Norte, para qualquer pessoa ir lá consultar. E ao terminar o processo, fizemos o registro do nascimento dessas crianças, tiramos todos os documentos deles. Mas em 2009, o juiz da Vara da Infância simplesmente pediu para que, num processo administrativo, eu respondesse se já havia sido feito o pedido de nacionalização dessas crianças, ou seja, que eles fizessem um pedido de cidadania brasileira. Eu jamais iria imaginar que teria que fazer isso. Vai dizer, poxa, mas o cara é cientista de dados e não sabe disso. Não, eu não sou advogado. Eu não faço nenhuma ideia do que é o sistema de adoção no Brasil. Não sabia, aprendi pouca coisa. Portanto, o juiz pediu para que eu apenas informasse se as crianças estavam com processo de pedido de nacionalização. E como eu viajei esse Brasil inteiro a serviço da igreja nessa época, ou da Record, eu então não vi que esse processo havia correndo. Então o juiz, por último, agravou o processo dizendo que era um processo criminal. Mas eu queria dizer que esse processo já está em fase final no Rio Grande do Sul e que é um processo que só se tornou criminal por desconhecimento de que havia esse processo correndo, e que é um processo administrativo, e a única denúncia que tem lá é essa. As crianças já pediram a nacionalização brasileira, embora sejam brasileiros, o registro de nascimento deles seja brasileiros. Então, como eu iria adivinhar isso? Mas fique tranquilo, Bispo Alfredo. Esse processo não é um processo por crime, por fraude em documentos, não é nenhum processo que envolve segredo de justiça, porque ele é um crime hediondo. É só pesquisar. Tá bom? Então, tá aí o segundo processo. A terceira, das empresas, que o senhor citou o nome do meu filho, falou da minha esposa. Meu filho tem 33 anos, é formado. E em 2010, ele comprou essa empresa lá em Brasília. E eu coloquei a minha esposa, ajudei ele, coloquei a minha esposa como sócia, porque é uma empresa limitada, a empresa limitada precisa ter um sócio. E ficou então no nome dele e da minha esposa. É só olhar lá a divisão societária que o senhor vai ver. Mas em 2011, se a empresa não estava bem, ele então resolveu vender e nós vendemos a empresa. E o indivíduo não pagou essa empresa e nós entramos na justiça. Posso lhe enviar o número do processo, que foi concluído agora em 2016. Então, desde 2011, essa empresa não pertence mais à minha família. E está lá no meu imposto de renda. A entrada e a saída dela, porque como está no nome da minha esposa, precisa estar no meu imposto de renda. A entrada e a saída. Mas o senhor não teve o cuidado de pesquisar isso, apenas fez uma citação maldosa. As outras empresas, eu desafio que o senhor me diga quanto essas empresas faturam, peça para pesquisar. O senhor tem aí os dados dela, tem o nome, tem o CNPJ, é só olhar. Essas empresas todas estão paradas. Portanto, não tem nenhuma empresa no meu nome. Eu não tenho saldo, eu não tenho recebimento de empresas. Hoje eu sou funcionário de uma empresa em Nova Iguaçu, uma empresa de participações e investimentos, uma empresa de capital aberto, uma grande empresa. Eu sou funcionário, sou diretor imobiliário nessa empresa.
Então eu não tenho nenhum salário da igreja, eu não fui instruído pelo bispo Macedo ou pelo bispo A, B ou C, eu não tenho rabo preso com ninguém, eu não tenho dívidas com nenhum bispo para que eu possa ter que me vender para eles, ou eles têm dívida comigo que tenho que se vender para mim. Eu só gostaria que o senhor colocasse a mão na sua consciência, porque acusar é muito fácil, difícil é provar. E eu lhe dei todos os elementos, podia lhe mostrar, mas eu não vou produzir prova contra mim mesmo. Pesquise, eu já lhe dei os números, eu já lhe dei os caminhos. Como o senhor disse que vai pesquisar mais, por favor, pesquise mais e qualquer coisa, eu estou aqui à sua disposição. Aquele abraço, Bispo Alfredo. Deus o abençoe.